Um dos principais problemas do Santos, um dos principais transtornos na vida do torcedor santista, que não são poucos, finalmente vai ser resolvido. É sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje, mas antes de mais nada, claro, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, compartilharem o vídeo, comentarem no vídeo também. Rapaziada, tudo isso é de extrema importância para o canal continuar crescendo, para o Camisa 3 continuar levando o Santos adiante e eu conto com a ajuda de vocês, valeu? Tamo junto. Que o Santos vive uma fase desgraçada, uma fase turva, fase truculenta, não é segredo para ninguém, todos nós já sabemos disso. E é óbvio que essa fase que o Santos passa, ela reflete dentro do campo. E a posição dentro do campo que mais reflete tudo isso que o Santos vem passando nos últimos anos é a lateral direita. Porque desde a saída do Vitor Ferraz, lá no final de 2019, início de 2020, se criou uma lacuna na lateral direita do Santos. Lacuna essa que tentou ser preenchida com nomes como Pará, Madson, Auro, Natan, Júnior Caissara, Rainer, Aderlan. Até o próprio Lucas Braga, que nunca foi um supra-sumo tecnicamente, foi improvisado na lateral direita do Santos naquele fatídico ano de 2023. Então, só de citar esses nomes, já dá pra gente saber e perceber o que o Santos passou com os seus laterais nos últimos anos. Lateral direita essa do Santos que já foi preenchida com Carlos Alberto Torres, com Maurinho, com Lima, com Danilo, com Paulo César, enfim. Esperamos que esse tempo de glórias da lateral direita do Santos possa voltar. E esse problema que o Santos tem na lateral direita, ele finalmente vai ser resolvido. O Santos ele contratou o Mike, que estava no Palmeiras. Aliás, o Mike, ele se apresenta antes mesmo do Santos apresentar ele. O Mike deu uma entrevista na despedida dele do Palmeiras e falou sobre a vinda dele para o Santos. Falou muito bem do Santos, então o Mike ele já chega muito grande, chega muito bem com a torcida do Santos. Mas além da parte tática e técnica que o Mike pode acrescentar e vai acrescentar nesse time do Santos, eu queria chamar a atenção para um outro ponto. A mentalidade vencedora do Mike. Porque há muito tempo no Santos, foi se instaurado essa cultura do deixa para depois, deixa para amanhã, depois a gente faz, depois nós vamos ter uma outra oportunidade. Obviamente também essa cultura do deixa para depois acompanhada da cultura do quase, instaurada ali por aquele time de 2015, 2016, Ricardo Oliveira, Lucas Lima e tal. Passando por 2017, 2018, até mais ou menos ali 2020, com a perca da final da Libertadores. Então, foi se instaurado dentro do Santos essa cultura do quase, essa cultura do deixa para amanhã. E o Mike, juntamente com o Zé Rafael, com o Ilharão, com o Neymar, que eu não preciso nem dizer que são jogadores extremamente vitoriosos por onde passaram, podem acrescentar muito ao Santos e ajudar a tirar do clube essa cultura do quase que se enraizou dentro do Santos. E um clube como o Santos Futebol Clube, tricampeão da América, bicampeão do mundo, jamais que ele pode ter instaurado nas suas raízes uma cultura do quase, uma cultura do deixa para amanhã. Então esses jogadores vitoriosos que estão chegando no Santos, esses jogadores que já venceram demais em outros clubes, eles podem ajudar a trazer de volta para o Santos essa cultura vencedora, essa cultura ganhadora. Porque o Santos não pode se contentar com pouca coisa. O Santos aprendeu ao longo desses anos a se contentar com pouca coisa. O torcedor santista, que é um torcedor extremamente chateado, um torcedor magoado, desconfiado, querendo ou não, ele também aprendeu a se contentar com pouca coisa. Eu mesmo já vi vários torcedores santistas, e eu sou um desses, já fui um desses, enfim, se contentando com empate em clássico, se contentando em perder de pouco em clássico. E o Santos não pode se contentar com uma coisa dessas. Então, essas contratações, muito além da parte técnica e tática, elas me agradam demais justamente por terem essa característica, por esses jogadores terem essa característica vencedora, por esses jogadores terem essa mentalidade vencedora. Esses jogadores todos que eu citei aqui venceram demais nas suas carreiras, então eles podem ajudar o Santos a sair desse marasmo do quase, esse marasmo do deixa para amanhã. E dentro disso que eu estou destacando aqui, dessa mentalidade vencedora desses jogadores, eu destaco o corte que o Neymar deu em um jogador
no vestiário lá do estádio do Mirassol, depois da pancada que o Santos tomou pro Mirassol. O Neymar, depois da derrota pro Mirassol, ele puxa ali a palavra na roda do vestiário, antes dos jogadores se trocarem para ir embora. E o Neymar fala, gente, nós temos que aproveitar o hoje, nós temos que fazer hoje, nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos perder o jogo da maneira como nós perdemos. Enfim, o Neymar ele dá todo o discurso dele, sendo o capitão do Santos. E aí um outro jogador do Santos puxa a palavra, jogador esse que não foi citado. Esse jogador do Santos ele puxa a palavra e ele fala assim: pô, rapaziada, não deu hoje, mas vamos trabalhar para o próximo jogo. E o Neymar já dá um corte nele e fala: não, 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 não. Querido, nós não podemos deixar para o próximo jogo. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós temos que fazer hoje. E o Santos precisa ter enraizado novamente essa cultura de fazer hoje, não deixar para amanhã, não deixar pro quase, não deixar pro acaso. Porque o futebol, gente, o futebol ele é muito, como é que eu posso dizer? O futebol é muito cruel e sempre foi assim. Então o futebol ele te dá uma oportunidade de ser vencedor hoje, você precisa ser vencedor hoje. Porque essa oportunidade ela pode não bater na sua porta amanhã. O futebol é muito dinâmico, o futebol ele é uma montanha russa, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Então o Santos precisa voltar a ter enraizado dentro do clube essa mentalidade vencedora e esses jogadores podem acrescentar demais. Então me agrada muito a contratação do Mike também por esse motivo. Mas falando sobre parte tática, parte técnica, obviamente que essa contratação do Mike me agrada bastante, porque eu sempre acompanho o futebol do Mike desde a época do Cruzeiro. O Mike sobe ali pro time profissional do Cruzeiro em meados de 12, 13, não se firma como titular, porque lá já tinha o Ceará, que era titular na posição, mas em 2014 ele se firma como titular do Cruzeiro campeão brasileiro em 2014, e o Mike vai muito bem e passa a chamar a atenção, muito porque o Mike... Na época do Cruzeiro, ele era uma bala. Ele era uma bala. O Mike, ele era um escape daquele time do Cruzeiro de 2014, que aliás era um baita time. Então o Mike sempre estava indo no fundo, sempre estava atacando os espaços. O Mike, ele sempre foi uma válvula de escape daquele time do Cruzeiro. Então, o Mike, ele chamou a atenção por ser um jogador que ia muito bem ao fundo, um jogador que atacava muito bem, mas com o passar do tempo, o Mike ele foi evoluindo a sua parte técnica, a sua parte tática, principalmente quando ele chega no Palmeiras após a chegada do Abel Ferreira. Porque o Mike continuou sendo um jogador que ataca muito bem, e isso vai acrescentar muito ao Santos na lateral direita, na parte direita do campo, porque eu já citei 798 vezes que o lado direito do Santos é um cemitério de jogadores porque lá não se constrói nada. O Santos é um time penso para a esquerda. E o Mike pode ajudar a quebrar um pouco desse paradigma, porque o Mike ele ataca muito bem, consegue construir por dentro, então é mais uma opção que o Kleber Xavier vai ter, mas o Mike aprendeu a ser um lateral equilibrado. Equilibrado no sentido de não ir bem só apenas na parte ofensiva, mas ir bem também na parte defensiva. Então o Mike ele cresceu muito dentro desse equilíbrio no Palmeiras após a chegada do Abel Ferreira. Então o Mike hoje é um lateral que ele fecha muito bem os espaços na parte defensiva e consegue ajudar e ser efetivo na parte ofensiva. Então assim, o Mike ele não perdeu o poder de fogo dele, o Mike não perdeu o poder ofensivo, mas se tornou um cara mais equilibrado. Não à toa, dentro desse equilíbrio do Mike, o Abel Ferreira já utilizou ele como terceiro zagueiro pela direita, porque o Mike ele conseguiu construir essa característica dentro do futebol dele, um cara que consegue ajudar na parte ofensiva, mas também ajuda na parte defensiva, fecha espaços, dá bote, dá o combate. O Mike ele é um lateral muito equilibrado, e isso vai acrescentar demais no time do Santos, porque os laterais do Santos são desequilibrados nessa parte. Porque, por exemplo, você tem o Escobar que defende muito bem, é um jogador que vai muito bem na defesa e se destaca no Santos por conta disso, por conta da raça e por conta do jogo defensivo, tá certo que nos últimos jogos tem deixado a desejar, mas o Escobar é um jogador que ajuda mais na parte defensiva. Você tem o Igor Vinícius, que não ajuda tanto na parte defensiva, mas vai muito bem na parte ofensiva e já demonstrou isso contra o Sport. Você tem o Souza, que vai muito bem na parte
ofensiva e tá crescendo na parte defensiva, e você tem o Mike, que é um lateral completo, que já é um lateral construído, um lateral que defende muito bem, que ataca muito bem, que entende o jogo, entende a parte tática. Não à toa, como eu falei, o Abel Ferreira já utilizou ele como terceiro zagueiro pela direita, e já utilizou o Mike como meia-direita e já utilizou o Mike como ponta também. Então fica nítido que o Mike ele se tornou um lateral mais equilibrado, que ele cresceu taticamente, mas que ele não perdeu o poder de fogo da sua parte ofensiva. Não à toa o Abel Ferreira utilizou ele como meia-direita e como ponta-direita. Então o Mike ele vai dar um salto de qualidade ao lado direito do Santos muito grande. Muito grande mesmo. E quem jogar por aquele lado, seja o Laser, seja o Barreal, finalmente vai ter uma companhia. Finalmente vai ter um jogador para se associar. Finalmente vai poder olhar para o lado, vai ver um jogador passando, indo no fundo. E o Santos vai ter um lado direito com qualidade. O Santos tem tudo para crescer após a chegada do Mike. Inegavelmente, o Mike ele vai ser titular do Santos. Vai ser titular do Santos, assim, com sobras. Obviamente, com todo respeito aos jogadores que estão lá no Santos, que jogam nessa posição. Mas o Mike ele é muito mais lateral que o Igor Vinícius, é muito mais lateral que o Sherman, é muito mais lateral que o Escobar, que vinha sendo improvisado do lado direito e vinha quebrando um galho. Enfim, o lado direito do Santos tem tudo para crescer dentro desse Campeonato Brasileiro. O Mike ele vai chegar ao Santos e vai somar demais. Tanto na mentalidade vencedora, que ele vai ajudar a instaurar no clube junto com os outros jogadores, tanto na parte técnica e na parte tática. Então, finalmente, o problema da lateral direita do Santos, ele vai ser resolvido. Mais uma vez, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo. Digam aí nos comentários o que vocês acham da contratação do Mike, se vocês acham que vai somar, se o Mike ele pode chegar para de fato resolver esse problema do Santos. Enfim, deixem seu comentário aí no vídeo e nós voltamos num próximo vídeo. Fechou? Valeu, tamo junto, até a próxima.